Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Quem não me conhece, me chama Henrique Musi, sou jornalista por formação e agora a gente está aqui para bater mais um papo, para trocar ideia, para falar sobre Atlético. E hoje, olha que são pautas importantes. Vou debater de forma breve um pouquinho o jogo de ontem. Vamos falar também sobre o pacto que rolou nos vestiários do Atlético já há algum tempo, informação de bastidor, né? A filosofia que foi assimilada nesse meio tempo e o Hulk. Por que o Hulk está jogando em prol do técnico Eduardo Cudê? Como que o Hulk está ajudando o Cudê não só dentro de campo, mas fora dele também? E os executivos do Atlético que já sentiram uma mudança. E isso, claro, vai pesar para o discorrer da temporada. Você que está chegando agora, que não conhece esse canal, deixe aí o seu like, tá? Fortaleça o Bica Galo, se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque às vezes começa o nosso conteúdo aqui, você não ativou e aí, meu amigo, você vai perder realmente. É o Rei do Chat, aqui vamos tentar trazer para vocês as melhores informações possíveis, sem delongas, sem enrolação, sem falar mentira para você, é tete a tete, é cara a cara, deixa o likezão, fortaleça o nosso trabalho, tá bom? Ó, eu quero abrir aqui de uma forma muito breve, falando sobre a partida de ontem, não só sobre a partida de ontem, mas o que vem acontecendo com o Atlético nos últimos 3 jogos. E aqui eu cito o Campeonato Brasileiro e também a Taça Libertadores da América. No Campeonato Brasileiro, se a gente for pensar, desde o jogo contra o Santos, que o Atlético vem realmente mostrando uma evolução sistemática, né, do seu esquema de jogo. Contra o Santos, o Galo teve 63% de posse de bola, chutou mesmo fora de casa 15 vezes ao gol do adversário, com 3 chances claras. Em sequência, encara aí o Xará Paranaense, onde o Galo realmente teve uma partida muito boa, né? O Galo conseguiu 60% de posse de bola, 16 finalizações e aí 3 chances claras. Ontem, vou repetir aqui, tá? Primeiro jogo contra o Santos, 63% de posse de bola, contra o Xará Paranaense, 60%, e aí encaramos o Alianza Lima em casa. O Galo, para vocês terem uma ideia do que aconteceu ontem, do massacre que foi em campo, e não me venham dizer que o adversário era ruim, porque esse adversário até então não tinha perdido na Taça Libertadores da América. O Galo teve 65% de posse de bola, em alguns momentos mais de 70%, tá? Foram 31 finalizações ao gol do adversário, com 8 chances claras de gol. O que eu quero dizer com isso, tá? Não estou aqui para dizer que a minha opinião é a correta, que sou o dono da verdade, obviamente que não, mas eu tenho que, como jornalista, tentar me afastar um pouquinho do problema. Então, o torcedor, como ele é muito passional e às vezes ele é muito influenciado por outras opiniões do ambiente, né? Às vezes você está chateado com uma circunstância, está dentro da sua casa, vou sair do Atlético, por exemplo, você está dentro da sua casa, está chateado com alguma circunstância, vem alguém que vai falar mal daquilo que você está já chateado, vai piorar ainda mais. E é mais ou menos isso que eu vejo às vezes aqui em Minas Gerais, infelizmente, tá? Não é uma crítica casada a um ou outro jornalista, mas talvez a profissão em si, onde algumas pessoas aproveitam do momento para ganhar audiência, para poder, né, engajar ainda mais, fala mal do treinador, discute, grita, berra, isso você não vai ver aqui. Então, vocês podem ter certeza que a minha opinião não é a melhor do mundo, mas é sim a opinião mais verdadeira que vocês podem encontrar nesse sentido e mais distante dessa bolha. Quando você está numa bolha de problema e você puxa um passo para trás, observa essa bolha com mais distância, aí certamente você vai ter opiniões diferentes. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: o Cudê não é o Pepe Guardiola, não é o José Mourinho, enfim, mas é um bom treinador. É um técnico que tem sim suas conquistas na carreira, que ainda muito jovem consegue ir para a Europa para poder treinar uma equipe por lá. E com este valor, ele tentava implementar a filosofia de trabalho no Atlético e que, à medida que o tempo está passando, eu vejo isso de forma mais clara, de forma mais evidente, que ele realmente está conseguindo implementar isso dentro de campo. Houve um pacto dentro do vestiário, onde o técnico Eduardo Cudê e os jogadores tomaram definições que são preponderantes para o restante da temporada. Como eu disse aqui, desde o jogo contra o Santos, o Atlético vem mostrando evolução sistemática. Ainda não é o supra-sumo, mas é um time que realmente vem mostrando evolução. Como que acontece esse pacto aí dentro dos vestiários? Apuração exclusiva aqui do canal Bica Galo, tá? Conversamos com mais de uma fonte para falar sobre esse assunto. É algo que eu já trouxe aqui anteriormente, mas que quando a gente vai ouvindo mais pessoas falando, a gente quer realmente ratificar aquilo que eu já disse. E esse pacto acontece após aquela fatídica declaração do Cudê, quando ele toma uma copada lá depois do jogo, né, ali, só me engano, do Campeonato Mineiro, não estou me lembrando agora qual foi a partida,
Ele sai muito chateado, fala que o elenco não era bom, né, que ele pediu contratações que não vieram, enfim, coloca o cargo dele à disposição da diretoria. O Kudê assentou depois, esfriou as ideias e aí viu a coisa errada que ele tinha feita, decidiu voltar atrás e chama os jogadores para conversarem. Tá? O treinador assume o erro ante ao grupo. Ora, vem cá, eu sou homem, tô batendo no meu peito aqui, ó, meu brother. Eu errei com vocês e a partir de agora eu quero fazer dessa história diferente. Me desculpa, vamos partir daqui para frente e eu quero saber se eu posso contar ou não com vocês. E os jogadores do Atlético, apesar de todas as circunstâncias, aceitaram este pedido do Kudê e aí resolveram realmente fazer um pacto, né, onde o Atlético se tornaria mais importante do que as declarações do Kudê, onde os jogadores abririam mão do orgulho, do ego, que estava certamente ferido ali naquele momento, em prol de algo maior, em prol de um Atlético, né, que pudesse realmente fazer diferente na temporada. Então o Kudê, ele perde um pouco, né, dos jogadores, do comando, mas ao mesmo tempo que ele faz isso, ele ganha os atletas novamente. E a gente vê cada vez mais isso dentro de campo, gente. Esse pacto já tem algumas semanas que aconteceu, e dentro de campo a gente vê uma evolução sistemática. Eu vou provar para vocês aqui o que os jogadores estão fazendo em prol do treinador. A filosofia começa a ser assimilada. Você vê um Atlético com 3 principais características dentro de campo que são mostras claras de que estão sim comprando a filosofia do técnico, tá? A primeira delas é a seguinte: posse de bola. Eu citei 3 jogos, o Atlético teve mais de 60% de posse de bola contra o Santos, contra o Atlético Paranaense e também contra o Alianza Lima. 3 jogos importantes, onde mesmo jogando fora de casa, por exemplo, contra o Santos, 63% de posse de bola, né? Se você pegar ontem 31 finalizações, né, é muito chute, é muita opção, é muita coisa que foi criada. Contra o Atlético Paranaense, 16 finalizações, né? O Santos, mesmo fora de casa, 15 finalizações. Das 15, 3 foram no gol, chance claríssima que o Galo perdeu. Então, a filosofia começa a ser assimilada com posse de bola. A segunda característica, o Galo vem jogando com linhas altas. Observem os zagueiros do Atlético se tornam quase que meio campistas. Ok, vocês podem comentar comigo que isso gera um pouco, né, de defasagem na defesa, de um risco maior que o Atlético pode se comprometer, mas tudo bem. É a filosofia do técnico, é a filosofia moderna, contemporânea, é aquilo que ele quis implementar. E quem trouxe o Kudê sabia disso. Né? Vocês podem me dizer que vocês preferem um técnico como o Cuca, como o Filipão, que vai prezar mais pelo sistema defensivo. O Atlético é propositivo, a história do Galo é propor, gente. Então o Kudê não está desrespeitando a história do Atlético, pelo contrário, ele quer mostrar que existe essa história, existe uma escola, uma instituição dentro do Atlético e que ele pode usar do que ele tem de melhor, do que ele aprendeu fora ao longo da carreira, né, aqui dentro. Então, assim, posse de bola, linhas altas e intensidade de marcação. Essa palavra intensidade a gente escuta desde o primeiro dia que ele está aqui. Só que essas mudanças, elas não acontecem do dia para a noite. Hoje nós estamos falando dia 4, né, aqui de maio. Poxa, peraí, o ano ainda não chegou nem ao meio. Então, as cobranças, elas têm que acontecer à medida que o tempo vai passando. Né? Características do técnico às vezes erra também, a gente sabe que ele vai errar, mas a gente também tem que ver o lado propositivo, alguma coisa que tem de bom. E obviamente, a minha opinião, que eu repito aqui, não é a mais sensata, não é a mais inteligente possível, mas é uma opinião que eu tiro realmente fora dessa bolha. Tentem, quando vocês ouvirem um comentário de alguém que está xingando muito, está berrando demais, tentem se afastar daquele comentário, porque ele não vai te fazer bem. Ele vai trazer um mal-estar para você, que já está mal, já está ruim com o treinador. Você vai ver tudo mais de uma forma mais nebulosa ainda. Então são essas 3 características e tem uma peça-chave nessa mudança, né, de pacto de vestiário, de mudança de ritmo de jogo, que se chama Hulk. O Hulk hoje é o principal líder do Atlético, dentro e fora de campo. É ele quem pega os moleques da base para levar para casa dele. É ele quem chama o Patrick quando chega no Atlético e o Edenilson para jantar na casa dele. Então, assim, ele é o cara que faz a gestão de vestiário. Ele é jogador e gerente de futebol ao mesmo tempo. E esse cara, né, ele tem uma conversa com o Eduardo Kudê e ele entende que o treinador quer propor. Ele errou, poxa, peraí, o cara errou, todo mundo erra, vamos tentar reverter isso aqui, né? E ele consegue. O Hulk foi preponderante nessa mudança, nessa virada de chave na conversa com os atletas. Partiu dele mostrar aos jogadores que tinha jeito sim de fazer algo diferente, que o técnico errou, mas que todo mundo erra em algum momento da vida.
E aí, a maior prova disso, porque essa é uma conversa de vestiário, de bastidor, mas a maior prova disso é você ver, por exemplo, as entrevistas no pós-jogo, o Hulk pedindo para a torcida ter paciência. O Hulk dizendo o seguinte: a gente está jogando bem, a gente só não está conseguindo finalizar para o gol, fazer o gol, mas em algum momento isso vai sair, o torcedor tem que entender isso. E aí ele mostra, né, como que ele está conectado com o técnico Eduardo Cudê e como que ele está ajudando o Cudê. Por último, vou falar mais uma coisa aqui sobre o Hulk, tá? O torcedor cobrando muito do Hulk ontem, que o Hulk não foi bem. Gente, pelo amor de Deus, eu vou ser muito sincero no que eu vou dizer aqui para vocês agora. Um dos atributos mais importantes do ser humano, tá? Duas características. Primeira, a coragem. Segunda, a gratidão. O torcedor que não tiver gratidão, pega a sua camisa do Atlético, doa para outra pessoa. Sinceramente. Porque o que o Hulk faz e já fez pelo Atlético, você ficar cobrando que ele não fez ontem, por favor, pega a sua camisa e doa para outra pessoa. Tá? E vou dizer mais aqui, o Hulk está jogando sem condição física, está jogando no limite do limite físico. Hora ou outra, se continuar assim, ele vai estourar. Tá? Isso é algo médico, clínico. O Hulk não tem hoje condições de jogar porque está, né, reiteradamente atuando, não tem tempo de regeneração e uma hora ou outra ele vai estourar. Então ele está ligando o turbo ali no limite, está esgotado, precisa de descanso e um dos motivos da queda de produção é realmente esse. Por último assunto aqui, tá? Os executivos do Atlético sentiram a mudança do técnico Eduardo Cudê e as mudanças dentro de campo. Existia uma dúvida muito grande depois da confirmação da permanência do técnico Eduardo Cudê. Quando eu falo executivos, estou falando basicamente dos investidores do Atlético, os 4 R's, aqueles que comandam de fato o Atlético hoje. Qual que era a dúvida? Será que ele realmente vai conseguir reconquistar o vestiário? Esta era a dúvida. E à medida que o tempo vai passando, essas mostras vão colocando-se à prova, né? Há uma mudança realmente de filosofia, de pensamento. Internamente, tá? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, não sei falar de todos, mas aqueles que a gente tem um certo contato, é sensível notar que eles entendem que houve sim uma evolução do Atlético nos últimos jogos e que também há uma característica do Cudê que os agrada, que é justamente o que eu falei, de propor o jogo, de mostrar que o Atlético pode ir para cima, de mostrar que o Atlético pode, né, não ficar dependendo tanto de características defensivas, ou mesmo ali de atuar no sistema de contra-ataque. Não, o Atlético propõe o jogo, isso é a escola do Galo, isso gera perspectiva não só para o presente, mas também para o futuro. Resumo da história, gente, vamos ter paciência, o Galo vem evoluindo, não significa que amanhã vai jogar o fino da bola, mas precisa de tempo. A gente vê o Abel Ferreira no São Paulo, onde a diretoria teve culhão de manter o cara lá, porque confiava no trabalho dele, e agora os executivos do Atlético também estão mostrando isso nos bastidores. Paciência, o Atlético, para mim, tem boas perspectivas de ir adiante em todas as competições, e eu espero que o torcedor realmente compre essa história, compre a briga e vá junto até o final, tá bom? Um beijo no seu coração. Se você discorda das minhas opiniões, gente, por favor, comente também, tá? Você não tem que concordar comigo não, Muzi, eu acho que você acertou nisso, errou naquilo, mas deixa aí também o seu comentário e o like, por favor. É através do seu like que a gente, vai alçar voos bem maiores. E o like é muito importante, então dá essa moral pra mim. Te espero amanhã à 1 da tarde. Um beijo no seu coração e uma quinta-feira abençoada. Valeu!